área do paralelogramo. O que é um paralelogramo, né? É um quadrilátero, uma figura que possui 4 lados. Observe aqui, ó, AD, DC, CB e BA, 4 lados, onde os lados opostos são paralelos. Ó. Então, o lado AD, ó, é paralelo ao lado BC, ó, são opostos e paralelos, e tem a mesma medida. Observe que AD, a medida é Bzinho, e BC, a medida também é Bzinho, ou seja, os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. Tá? O lado AB, ó, esse ladozinho AB, ó, é oposto ao lado DC, então são paralelos e possuem a mesma medida. Então, a medida de DC é igual à medida de AB. Tá? E a gente tem também aqui no paralelogramo, né, a altura. Né? A altura é a distância entre dois lados paralelos, né? Dois lados opostos. Então, aqui eu tenho essa altura aqui, tá bom? H. Como é que eu faço para encontrar, né, a área do retângulo? Base vezes altura, né? A mesma coisa lá do retângulo, né? Então, paralelogramo, a área base vezes o quê? A altura, tá bom? Bem tranquilo. Outro detalhe, no paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse ângulo B aqui, ó, tem a mesma medida do ângulo D. Né? Então, ó, o ângulo B é congruente, né, ao ângulo D. Da mesma forma, o ângulo A é congruente, né, tem a mesma medida do ângulo C. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Tá? E a área vai ser sempre o que? A base vezes o que? A altura. Tá? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. Determinar a área do paralelogramo ABCD, ABCD, aqui ó, representado na figura, considerando que as unidades de medidas, né, das medidas sejam o centímetro. Né? Então, eu quero encontrar a área do paralelogramo. Então, ó, qual é a expressão da área do paralelogramo? Base vezes altura. Então, se você olhar aqui o paralelogramo, ó, a base aqui, ó, observa, a base é 6, tá vendo? A base é 6. Então, ó, eu já tenho que a minha base é 6. Só que eu preciso da altura, né? A altura é o quê? É a distância entre os lados, o quê? Paralelos. Ó. Essa distância aqui, tá vendo? Ó? A distância de AD até a distância até BC. Distância de AD, do lado AD, ao lado BC. Então, eu não tenho essa altura. Então, está projetada aqui a altura, ó, que é H. Tá? Então, a gente projetou aqui, né, a altura H em relação ao lado BC. Ó. Então, a gente prolonga BC, o lado BC, e a altura relativa ao lado BC é a H. Hzinho. Tá? Então, eu preciso encontrar o que? A altura. Aí, observe, a altura forma com o lado, né, a reta suporte do lado BC, ó, um ângulo de 90 graus. Né? A altura sempre forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado, né, que a gente está tomando aqui. Então, veja, aqui a gente tem um triângulo, se você olhar bem, ó, um triângulo AHB, ó, que é retângulo, tá vendo? Retângulo. E aqui ele deu as medidas, olha. De H até B é 9, né? De A até H é a altura que eu quero, tá? E de A até B, ó, ele não expressou aqui, mas a gente sabe o que? Como se trata de um paralelogramo, olha, os lados opostos são paralelos, ó, paralelos, e possuem a mesma medida. Então, se aqui é 15, aqui também vai ser o que? 15. Ó. Se DC é 15, então AB é 15. E aí, o que é que eu tenho? Um triângulo retângulo, onde a gente sabe que o triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. Então, eu tenho aqui o primeiro cateto, ó, HB, que é 9. O outro cateto é a altura H, que eu quero encontrar. E o lado AB, ó, é oposto ao ângulo de 90. É a nossa o quê? Hipotenusa. Né? Então, a gente vai aplicar o quê nesse triângulo aqui? O teorema de Pitágoras, né? O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar assim, ó.
Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é o cateto, né, 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 15, então vai ficar 15 ao quadrado, que é igual um dos catetos h, né, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado, mais, né, o outro cateto, que é 9 ao quadrado. E aí faz conta, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, né? Isso vai dar quanto? 225, que é igual, né, h ao quadrado mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar o quê? 81. Tá? E aí, ó, vamos resolver essa equaçãozinha, ó. Mais 81, né? Tá positivo aqui, se eu passar para o primeiro mesmo fica negativo, então vai ficar assim, ó, 225 menos 81 é igual a h ao quadrado. 225 menos 81 dá quanto? 5 menos 1, 4, né? Vai dar 144, né? Que é igual ao que? H ao quadrado. 225 menos 81. 5 menos 1, 4. Aqui, ó, 2 menos 8 não pode, então a 1 fica 12, né? Menos 8. 12 menos 8 dá 4, né? Aqui ficou 1. 144. Então, quem é o nosso H? Esse expoente 2 vai desaparecer e do outro lado vai aparecer mais ou menos raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. H, né, vai ser, ó, mais ou menos, né, raiz quadrada de 144, isso vai ser H. Mais ou menos, a raiz quadrada de 144 é 12, ó, porque 12 vezes 12 é 144, H. Só que aqui está mais ou menos, só que como é altura, é medida de comprimento, então não tem valor o que? Negativo, tá? Então, a altura é o que? 12, né? Acabei de encontrar a altura 12, tá? Então, nossa altura aqui foi 12. E aí, qual vai ser a área que ele pediu? A área do paralelogramo. Base, quem é a base? Ó, 6 vezes a altura, que é 12. Então, nossa área vai ser o que? 6 vezes 12, que vai dar 72. Agora, qual unidade? Como ele tomou como unidades as medidas, né, centímetro, aqui está em 15 centímetros, 6 centímetros, 9 centímetros, a área aqui vai ser 6 centímetros vezes 12 centímetros, vai ser 72 centímetros quadrados. Então, está aqui, né, a nossa solução, tá? Nossa resposta. Então veja que foi tranquilo. A questão não me deu a altura, mas aí a gente usou Pitágoras, encontrou a altura e depois usou a fórmula da área do paralelogramo, que é a base vezes o que? A altura. Certo? É isso. Espero que você tenha entendido.